Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Júlia Fregonese e hoje estou acompanhada de mais uma Gabriela da nossa equipe, que é a Gabi Neumann. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Ju, e com você? Tudo ótimo também. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Fontes. Tudo bom, Ana? Nossa, tudo bom, Julia e Gabriela? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, é um prazer a gente receber também. Bom, a Ana Fontes é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, criada em 2010, que reúne mais de 750 mil empreendedoras, oferecendo capacitação nos mais diferentes estágios de seus negócios. Em 2017, ela também fundou o Instituto Rede Mulher Empreendedora, do qual é presidente e que tem o objetivo de apoiar iniciativas que promovem empreendedorismo feminino. Publicitária de formação, Ana teve a ideia de criar a rede enquanto participava do programa 10 Mil Mulheres da Fundação Getúlio Vargas. Ana é alagoana e tem 54 anos. Ana, a gente queria começar esse papo te fazendo uma primeira pergunta. O programa de capacitação da Rede Mulher Empreendedora é baseado em mentorias voluntárias, às mulheres empreendedoras e aos seus negócios. E a gente queria entender por que você escolheu esse formato, de onde veio a ideia? Olha, Júlia, a ideia surgiu com o começo mesmo da rede. Lá no início, quando eu criei a rede, eu não tinha recurso, ela era um movimento, né? Não era necessariamente um negócio. E para poder colocar aquela ideia de pé, de ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo, mas que não tinham apoio ou não tinham espaço onde elas pudessem trocar informações, eu acabei chamando outras empreendedoras, cada uma que tinha uma especialidade, para me ajudar a responder as dúvidas, dar dicas para essas mulheres, porque eu, como você comentou, eu sou da área de comunicação, então tem algumas áreas que eu não tinha domínio, e aí eu fui chamando outras mulheres. Esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu queria criar alguma coisa que as pessoas se sentissem pertencentes de verdade à rede, não que a rede fosse só no nome, mas fosse de verdade um conceito de distribuição mesmo, de que estivéssemos todas nos sentindo parte da rede e nos sentindo também com capacidade de ajudar as outras mulheres. A rede começou nesse modelo e até hoje nós trabalhamos nesse modelo. Nós temos 700 voluntárias, que são mulheres que são empreendedoras, cada uma que tem as suas histórias e que nos ajudam a entregar o que a rede entrega de serviços, de apoio e de informação para as mulheres empreendedoras. E Ana, antes de criar a rede, você viveu uma carreira executiva bem grande, né? Por exemplo, na Volkswagen, na área de marketing. O que te levou a deixar essa carreira e começar a empreender? Foi uma decisão muito dura. Eu sou mãe de 2 meninas, eu trabalhei durante quase 18 anos na Volkswagen, construí uma carreira lá a duras penas, com muitos obstáculos, com muitos desafios. Eu costumo falar assim que eu sou quase um kit, né? Uma mulher de origem negra, nordestina, né? Nasci no sertão de Alagoas, de uma família muito pobre, com extrema dificuldade, e que também cresci, né? E morei durante quase toda a minha vida adulta, até eu me casar, na periferia de Diadema, ou seja, também uma cidade considerada, na época, uma cidade muito violenta e com muitas dificuldades. Então, essa combinação era sempre muito difícil no ambiente corporativo. Era sempre assim, eu sempre estava muitas vezes sozinha, né? A única mulher ali naquele ambiente, a única mulher tentando colocar suas posições. Hoje as pessoas falam muito, né? Criaram até várias nomenclaturas para o tipo de preconceito, de assédio, desde Menterrupen, Gaslighting, enfim, várias outras nomenclaturas que na época a gente nem sabia, né, de verdade, eu não sabia nem elaborar o que era esse preconceito e essa dificuldade que eu vivia. Eu só enfrentava os problemas e buscava formas de superar esses problemas. Não era um processo fácil e muitas vezes eu fiz o que as mulheres daquela época faziam, que era imitar o estilo de liderança masculino para poder conseguir ser aceita naquele ambiente. Eu fiz isso muitas vezes, né? Eu imitava o tom de voz. Hoje eu consigo ver isso com muita clareza. Na época, isso não era uma coisa elaborada. Então, eu me comportava como os outros executivos, eu imitava o tom de voz, falava mais alto, eu tinha comportamentos muito parecidos com eles, né? Porque, na verdade, eu queria ser aceita, eu queria que
eu, como mulher, fosse aceita como uma mulher executiva num grupo que só tinham homens executivos. Eu lembro de uma coisa muito curiosa, Gabriela e Júlia, que eu me vestia parecido, inclusive, com os homens na época. Eu me vestia de terninhos, né? Eu tinha vários terninhos de várias cores, e uma das coisas que eu fiz quando eu saí, quando eu pedi demissão, foi pegar esses terninhos todos, eu ia jogar fora, mas não fiz isso. Eu peguei os terninhos todos, coloquei numas malas e doei, porque aquilo não me representava. Na verdade, eu criei todo aquele modelo para eu poder ser aceita naquele ambiente, mas não me representava, não era o que eu era. E aí eu pedi demissão dessa empresa para poder buscar outros caminhos, outras alternativas. Não foi um processo fácil, não foi um processo simples. Assim, eu não acordei um dia e falei, vou pedir demissão, até porque muitas responsabilidades, família, contas, tudo mais. Eu elaborei esse processo durante quase um ano, pensando o que eu ia fazer, e também tinham muitas coisas que vinham à cabeça, como o fato de eu ter vindo de uma família muito simples e ter conquistado uma certa posição, né? Eu era executiva, então tinha uma certa posição numa empresa super conceituada. E dava medo de você fazer esse salto, né? Ir para um outro ambiente sem você entender claramente o que ia acontecer. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão pensada. Não sabia nada o que ia acontecer, eu não sabia se eu ia empreender, se eu voltaria para o ambiente corporativo, se eu ia buscar outros caminhos. Eu sabia, sim, que eu queria encerrar aquele ciclo de quase 18 anos na organização e queria buscar outros caminhos, mas não sabia com clareza quais eram os outros caminhos. E aí eu dei o que a gente chama no mundo dos empreendedores do salto de fé, né, que a gente fala. Eu saí desse ambiente e comecei a empreender quase um ano depois, no meu primeiro negócio, aos trancos e barrancos. Não foi um processo fácil também, mas foi um processo que me deu muitos aprendizados e me fez dar o primeiro passo para essa jornada empreendedora que eu sigo até hoje. Muito legal, Ana. E eu fiquei curiosa, você contou que você adotou esses comportamentos para se adaptar àquele ambiente executivo, né, que tinha uma presença muito masculina. E tem experiências dessa sua carreira executiva que você leva até hoje, aprendizados ou coisas boas que você aprendeu durante essa trajetória? Claro, eu acho que tudo na vida a gente não deve, né, olhar sempre o lado ruim. Tudo na vida tem aprendizados. Eu aprendi muito no ambiente corporativo sobre processos, sobre governança, que é uma coisa que me ajuda muito nesse ambiente empreendedor, né, que é um ambiente mais mão na massa, mais bota para fazer. Então, esse ambiente corporativo me ensinou essas coisas. Me ensinou, por exemplo, né, o quanto é importante você avaliar riscos, o quanto é importante você se organizar, planejar. Claro que não planejar absurdamente como faz o ambiente corporativo, né, as grandes empresas, mas planejar minimamente, né, nesse ambiente. Então, isso tudo foram aprendizados. E o aprendizado também aí, nesse caso, para entender que o meu modelo, o modelo das mulheres, da liderança feminina, ele é diferente, esse contraponto entre a liderança, que é uma liderança essencialmente masculina, que é a grande maioria do ambiente corporativo. As mulheres só ocupam 14% dos cargos de liderança nas grandes empresas, infelizmente, né? Quando eu falo de liderança, eu falo de alta liderança, não falo de média, tipo média gerência, cargos de coordenação e supervisão, porque aí a proporção de mulheres é um pouco maior. Mas quando chega nos cargos de alta liderança, aí as mulheres meio que desaparecem. Hoje variam as estatísticas de 10 a 14% desses cargos. Então, assim, esse modelo de liderança masculino também é importante a gente entender, até para fazer um contraponto com o modelo de liderança feminino. Tem esse contraponto, você entender o outro lado para você saber o que você faz e como que você faz para se destacar nesse ambiente. Entendi. E você falou um pouquinho da sua primeira experiência como empreendedora, falou que foi mais difícil. Você consegue falar mais como é que foi? Super consigo falar. Eu tive uma época que eu fazia, inclusive, uma palestra que era até meio engraçada. Era uma palestra que eu fazia para falar de todos os erros que eu cometi nesse primeiro negócio.
É muito comum as pessoas pensarem que você saiu do ambiente corporativo e começa a empreender, que esse é o caminho de muita gente, que o ambiente corporativo te prepara para empreender. Ele te ajuda nesses requisitos que eu falei para vocês, né? Te ajuda em relação a você com governança, com processo, a você entender um pouquinho as questões de planejamento, mas em alguma medida ele te desprepara para o empreendedorismo, por quê? Porque no ambiente corporativo se cria um pouco uma certa proteção para as pessoas, né? Porque você, por exemplo, se você é de uma área de marketing, você precisa contratar uma pessoa, você chama o departamento de RH e o departamento de RH vai te ajudar a contratar essa pessoa. Agora, se você é uma empreendedora ou um empreendedor, você não tem departamento, né? Você, se precisa contratar uma pessoa, você tem que se virar. Se você precisa resolver uma questão jurídica, é você que tem que resolver. A gente não tem como contratar para todas as questões, você contratar um advogado e por aí vai. Mas eu, com toda a minha autoconfiança da época, quando eu vim para esse ambiente empreendedor, eu cometi algumas falhas que são muito comuns até hoje dos empreendedores, que é começar, eu vou listar algumas, tá? Listar que eu digo falar algumas que eu acho bem importantes. A primeira é começar um negócio fazendo uma sociedade por amizade. Esse foi um dos problemas que eu tive. As pessoas acabam fazendo sociedade por amizade, não por competência e complementariedade. E isso foi muito ruim. Eu tive 2 sócios que eram meus amigos e a gente perdeu a sociedade, perdeu a amizade e as coisas desandaram. Então, esse foi um primeiro ponto. Um outro erro comum é não olhar claramente o modelo de negócios, né? A gente ficou muito preocupado com essa coisa do escritório, de fazer as coisas, e no primeiro negócio que eu tive, que foi uma plataforma de recomendações positivas na internet, a gente não se preocupou muito claramente com o modelo de negócios, né? A gente não ficou ali concentrado em entender esse modelo de negócio. Fizemos um plano de negócios gigantesco que não levou a nada, não ajudou em nada, e não trabalhamos o que a gente chama hoje de MVP, né? Que é um processo de testar o modelo, fazer protótipo, ver se as pessoas têm aceitação e tudo mais. Então, fora isso também, a questão de misturar muito finanças pessoais com as finanças da empresa e momentos de vida, eu acho que isso é muito importante. Hoje eu recomendo muito para quem está começando a empreender a buscar autoconhecimento, né? Para mim é fundamental o empreendedor, a empreendedora saber quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fragilidades, como é que ele pode trabalhar essas fragilidades para ele ajudar, né, inclusive nesse desenvolvimento. Empreender não é uma corrida de curta distância, né? É maratona com obstáculo e uma série de desafios nessa maratona, né? Então você tem, como qualquer maratonista, que se preparar. O maratonista ele se prepara fisicamente, mas ele se prepara mentalmente também. E eu vejo muita gente indo para o mundo dos empreendedores sem se preparar mentalmente. E Ana, eu fiquei curiosa. Em que momento essa questão do autoconhecimento veio para você? Em que momento você começou a entender que essa era uma característica e uma habilidade até importante para o empreendedorismo? Olha, assim, quando os primeiros problemas começaram a aparecer, né, um grande problema que a gente teve no início, no primeiro negócio lá atrás, não era nem a rede, foi essa falta de clareza do modelo de negócios e também eu e os meus 2 sócios na época, nos desentendemos porque na verdade não tínhamos claro o que cada um estava imaginando, nós não tínhamos discutido claramente quais eram as nossas expectativas. Então isso com certeza, né, gerou uma série de problemas durante essa nossa jornada e para mim fez muita diferença nós, os 3 sócios, nos entendermos, né, pessoalmente, de saúde emocional e tudo mais, porque a gente não tinha clareza, né, cada um de nós, o que a gente estava buscando no negócio. E aí, quando a gente percebeu, depois quando o negócio já estava andando, os problemas começaram a aparecer, é que cada um tinha um objetivo diferente, cada um buscava coisas diferentes. E não eram complementares, e a gente não tinha essa clareza. Então foi muito difícil. Foi a partir daí que eu falei, puxa,
é muito importante a gente saber o que a gente quer. Não estou falando que a gente tem que ter tudo pontinho, sabe, ponto por ponto, tudo ajustado, mas ter muita clareza de quais são o que a gente abre mão, o que a gente não abre mão, o que a gente está buscando com o negócio, né? Não só a questão financeira, e o que a gente quer de verdade. Isso a gente só consegue responder quando a gente tem clareza, né, do nosso papel e do que a gente espera. E aí foi que eu percebi que realmente isso é um ponto muito importante. Isso foi lá em 2009, de 2009 para 2010, né, que eu tive muita clareza dessa questão do autoconhecimento ser absolutamente fundamental. E esse movimento é muito legal, né? Você ter tido essa sensibilidade de estar em um programa que pouquíssimas pessoas passam e querer compartilhar esses conhecimentos que você estava adquirindo, né? Isso é muito, muito legal. E como que foi esse ponto de parar e pensar, tá, agora eu vou compartilhar e eu vou ajudar essas mulheres com essas dúvidas, criar um blog? Como que surgiu essa ideia? Foi assim, durante a primeira semana do curso, na aula de abertura, os coordenadores do curso falaram para a gente assim, olha, vocês são as 35 privilegiadas que passaram, né, e que vão para as próximas etapas, que vão fazer essa primeira turma, e a gente teve mais de 1.000 mulheres que se inscreveram para fazer parte desse curso. E o muito interessante é que o processo seletivo era bem difícil, não era um processo seletivo simples. Então, assim, tiveram várias etapas e eu conheci várias mulheres que estavam passando pelo processo seletivo nessas várias etapas. E ao invés de eu me sentir feliz quando o coordenador falou isso, olha, vocês são as privilegiadas, né? Tiveram mais de 1.000 mulheres, eu fiquei super incomodada. Na primeira semana eu fiquei com essa mensagem na cabeça, né? Fiz o curso na primeira semana. O curso era extenso, eram 3 meses, com aulas de sexta e sábado o dia inteiro, das 9 às 6 da tarde. Essa turma com 35 mulheres, dentro das dependências da GV, o que por si só já era um sonho para mim, né? Ficar dentro de uma das universidades mais reconhecidas do país e do planeta. Aí, na segunda semana, eu já conhecendo algumas pessoas, eu comecei a perguntar para os professores, para os coordenadores, o que ia acontecer com as 900 e tantas mulheres que não tinham sido aprovadas, né, por alguma questão, porque tinha uma quantidade específica de vagas. E eles falaram, olha, a gente tem recurso para fazer uma turma a cada 6 meses. Falei, poxa, que legal. E aí, essas outras mulheres, infelizmente, a gente não tem o que fazer. E aí, a minha ideia foi, na verdade, compartilhar aquilo que eu aprendi ali na sala de aula com essas mulheres. Então, eu chamei de Rede Mulher Empreendedora, eu escrevi isso num papel. A segunda semana eu já conhecia alguma das mulheres da turma, a gente já virou amiga todo mundo, irmã todo mundo, na segunda semana, né? Foi muito bacana. E aí eu comecei a escrever e eu falei assim, eu vou fazer um blog, só que eu nem sabia fazer direito. Uma outra colega falou, olha, eu faço para você, minha empresa faz site, eu te ajudo. Aí ela fez a parte do site. Aí eu falei, gente, eu entendo de comunicação, dá dicas de marketing, redes sociais, mas eu não sei de finanças, por exemplo, eu não sei de estratégia de vendas, por exemplo. E aí eu comecei a trocar ideia com as alunas e eu descobri que a classe era composta por pessoas com as mais diversas habilidades, o que foi muito legal. Aí o que eu fiz? Eu pedi ajuda mesmo, voluntária, para todas elas. Eu falei, gente, eu estou querendo dar dicas aqui, vocês me ajudam? E todo mundo foi muito bacana. Todas as mulheres falaram, não, eu ajudo, eu falo sobre isso. E o que eu pedia para elas é assim, falem para mim de um jeito que vocês estão falando para uma outra empreendedora, não fala como se eu estivesse dando uma entrevista. E foi com isso, com essa linguagem, com esse modelo, que a rede cresceu e virou o que a gente é hoje, uma organização que tem quase 1 milhão de empreendedoras no Brasil inteiro, que ajuda essas mulheres através de diversos serviços e ações para que elas consigam autonomia financeira. E como que foi esse salto de um blog, de várias mulheres ali do curso se ajudando, que é muito legal, né? Porque é a base da rede desde o comecinho, de mulheres se ajudando. E como que foi do blog para a rede que a gente conhece hoje?
Foi assim, tudo aconteceu de forma muito orgânica, né? Eu não investi em publicidade, em comunicação, não fiz uma estrutura assim gigantesca. Eu fiz, por exemplo, até logo, site, tudo era feito de forma colaborativa, porque durante mais de 4 anos a rede foi um movimento, não tinha nem estrutura jurídica, né? Eu usava a estrutura jurídica da minha outra empresa, que eu tinha um espaço de coworking e o Elogia Aqui, que era a plataforma de recomendação positiva, e usava isso para divulgar e ajudar a Rede Mulher Empreendedora. Então, assim, no início foi tudo muito orgânico. À medida que as mulheres tinham demandas, eu ia atendendo essas demandas para ajudá-las. Então elas falavam, eu queria encontrar outras mulheres. Aí eu criei o Café com Empreendedoras. Eu queria buscar opções de como fazer para poder aprender sobre educação financeira. Eu buscava uma outra mulher que sabia sobre isso. Como é que eu faço para formalizar, organizar os negócios? Eu buscava outras pessoas. Ela foi crescendo de forma orgânica. E o que foi o salto, né? Porque sempre tudo da rede é gratuito. O que foi o salto foi que as empresas começaram a me procurar. As primeiras empresas que me procuraram, assim, para falar o que você está fazendo, né? Você está com 100 mil mulheres aí, que negócio é esse? O Sebrae me procurou lá atrás, o Sebrae São Paulo, o Banco Itaú foi um dos primeiros a estar conosco, porque eles queriam criar um projeto para mulheres e contrataram a Rede Mulher Empreendedora para ajudá-los a criar esse projeto. Então foi muito bacana, porque isso fez com que a gente buscasse soluções, né, tivesse recurso para buscar soluções para ajudar as mulheres, né? E é assim até hoje, a gente não cobra nada das empreendedoras, a gente tem programas e projetos e serviços para os mais diversos momentos de quem está buscando um negócio, está buscando o que a gente chama de geração de renda, e do outro lado a gente vive de doações, projetos, consultoria e patrocínios de grandes organizações para poder manter a rede. De lá para cá, são 11 anos nessa jornada. A rede hoje, como eu falei, tem quase 1 milhão de mulheres, mas já impactou a vida de milhões de mulheres nesses 11 anos. A gente tem projetos e programas para todos os tipos, né? Não, nós somos inclusivos, então nós temos desde conteúdo aberto em todas as plataformas sobre quem quer abrir negócio, quem quer desenvolver o seu negócio. Nós temos programas de mentoria, aceleração de negócios, programa de conexão de mulheres que têm pequenos negócios com grandes empresas. Enfim, nós trabalhamos em todos os momentos para poder ajudar a mulher a conquistar a autonomia econômica, com foco em empreendedorismo. A gente também trabalha em empregabilidade, mas o nosso foco principal é empreendedorismo. Essa história é fantástica, Ana. E, além disso, vocês também têm um instituto hoje, né? Hoje não, vocês criaram em 2017, já tem um tempo. Eu queria entender, assim, de onde veio essa ideia também de criar um instituto e quais foram os desafios em criar essa organização? Porque é um modelo de negócios, vamos dizer assim, totalmente diferente do que a rede faz, né? Exatamente. Foi assim, eu sempre tive um sonho de ter mesmo com a rede, eu queria ter uma organização social no conceito mesmo, né? Que é o que o público conhece como ONG. E aí, no final de 2016, eu já estava, assim, muito querendo desenvolver o Instituto, e aí surgiu a oportunidade, através do Google, da gente criar um programa para mulheres em vulnerabilidade social, que é o público do Instituto. Ou seja, mulheres que não tiveram oportunidade de ter acesso à informação qualificada, conteúdo, apoio, mentorias de negócio para esse público. E aí nós começamos em 2017 a desenvolver projetos piloto em parceria com o Google, lançamos o Instituto, e esses projetos pilotos tinham o objetivo de o Instituto ser a organização que pudesse espalhar essa metodologia pelo Brasil inteiro. Foi um super desafio. A gente fez um projeto piloto de capacitação aqui em São Paulo, fizemos turmas piloto em Paraisópolis e Brasilândia, e dentro do próprio Google, né, nós temos mais de 12 turmas desse programa dentro do Google no primeiro ano. Fizemos para mulheres 50 a mais, mulheres trans, mulheres negras, mulheres egressas do sistema prisional, meninas da Fundação Casa. Nós
fizemos turmas de capacitação para todo esse público. E o que foi muito bacana, a gente conseguiu validar essa metodologia, né? A gente já sabia que funcionaria, acreditava, mas a gente conseguiu validar com evidências. E aí o Instituto foi o escolhido pelo Google em 2018 para receber uma doação, né, da fundação do Google, da google.org, para poder pegar esse programa e espalhar pelo Brasil inteiro. Esse programa virou uma metodologia que chama Ela Pode, que é uma metodologia que a gente capacita mulheres para recuperar a autoconfiança delas com soft skills, né? A gente fala de liderança, de construir rede de relacionamento, como falar em público, enfim, todos esses outros, essas habilidades que normalmente, né, habilidades socioemocionais que normalmente a gente não é ensinada. E a partir daí a gente faz essa metodologia desde 2018, essa foi a primeira doação, foi de $1 milhão, e a gente tinha um objetivo de capacitar até dezembro de 2020 nessa metodologia mulheres no Brasil inteiro nessas habilidades. E foi muito bacana que nós chegamos no mês passado a 155 mil mulheres, ou seja, superamos a meta em 35 mil mulheres. E foi muito bacana, e está sendo muito bacana, porque nós vamos continuar com o programa. Nós estamos em mais de 1.600 municípios, e é um programa assim, que tem uma relevância absurda, e a gente continua trabalhando para ajudar essas mulheres no Brasil inteiro. Esse é um dos exemplos, né? Mas a gente tem N outros exemplos de projetos. Agora, esse ano de 2020, né? Esse ano não, o ano de 2020 foi o ano da pandemia. A gente criou um outro projeto também com o Google, que chama Potência Feminina, que aí a gente está focando mais nas habilidades que são hard skills, né? Esse programa, a gente vai capacitar 50 mil mulheres até 2022, onde a gente faz o que a gente chama do funil inteiro. A gente treina, né, essas mulheres em habilidades para empreendedorismo, empregabilidade e para tecnologia. Depois elas passam por um programa de mentoria e de acompanhamento, e depois um programa de aceleração, e depois elas recebem um capital semente, um recurso financeiro. Então é um projeto super ambicioso que a gente começou agora em janeiro, a gente desenvolveu em 2020, mas começou agora em janeiro, chama Potência Feminina. Fantástico, Ana, realmente. Bom, muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi muito bom ouvir os seus aprendizados, os seus erros também, todos os ensinamentos que você teve e passou para tantas mulheres pela rede Mulher Empreendedora. Muito feliz. Me sigam nas redes sociais. Eu sou Ana Fontes BR em todas as redes sociais e nas redes sociais da Rede Mulher Empreendedora. E aí, Gabi, o que você achou do nosso papo com a Ana Fontes? Eu achei muito legal essa questão dela ter pegado e feito um blog, virar uma rede para 700 mil mulheres. Isso é impressionante, assim, incrível. Realmente, também achei muito legal essa história, muito inspiradora, até porque ela conta, né, que, bom, ela nunca teve a intenção de fazer com que a rede virasse, de fato, um negócio. Começou de uma forma super sem intenção, super só para compartilhar conhecimento, né, que ela estava tendo no programa, e virou uma super iniciativa e, nossa, reconhecida no Brasil todo por tantas empresas. É uma história muito inspiradora. E, além disso, uma coisa que eu gostei muito que ela compartilhou foi dos erros, né? Os erros que ela teve na primeira jornada empreendedora dela, no primeiro negócio. E, aliás, fiquei muito curiosa para ver essa palestra dos erros. Eu também, achei muito legal. E, além disso, ela também contou sobre alguns aprendizados que ela teve no ambiente corporativo, né? Teve esse lado ruim que ela compartilhou com a gente, de um exemplo de liderança masculina, que ela tentava se adequar a ele, mas também teve ensinamentos muito bons, né? De processo, de gestão, de governança. Isso, queira ou não, é muito importante para o empreendedorismo. E tanto que ela comenta, né, que um dos erros dela na primeira iniciativa empreendedora foi justamente de não ter um modelo de negócio claro. Isso foi muito interessante. Sim. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada por acompanhar esse episódio e nos vemos no próximo. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem ligados nas nossas redes para ver o que vem por aí. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses, e o episódio foi apresentado por Gabriela Neumann e Júlia Fregonese, com produção de Marcela Burru, Silvia Balieiro, Vitória Pirola, Gabriela Lopes, Mariana Maier, Maiara Cristofolotti e Juliane Perides.